Gostaria, neste momento, de podermos começar a falar um bocadinho da Escola Sabatina, que tem como título Unidade em Corpo. É muito interessante que o apóstolo Paulo, ele vai iniciar o capítulo 4 de Efésios com um discurso sobre a unidade da Igreja, dos membros, não é? Uma unidade em Jesus Cristo. E nestes primeiros 6 versículos de Efésios 4, nós podemos tirar ali grandes lições para nós. E eu gostaria de meditar esta manhã um bocadinho sobre o que este texto nos quer mostrar. Então convido-vos a abrirmos as Bíblias em Efésios 4. Vamos ler primeiro os 3 primeiros versículos, está bem? Efésios 4, 1 a 3. E diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos aqui muito que pensar e refletir esta manhã, nestes 3 primeiros versículos e depois nos seguintes também. O apóstolo Paulo começa este capítulo, ele vai dizer assim logo no primeiro versículo: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, efetivamente Paulo estava preso em Roma, não numa prisão normal que nós estamos acostumados a ouvir falar. Era uma prisão domiciliária. Ou seja, ele estava numa casa sendo guardado por soldados romanos ali. Ali ele podia receber as pessoas que quisessem-no ouvir e naquela casa o apóstolo Paulo teve o privilégio de poder não só receber convidados, pessoas, para transmitir o Evangelho, como também teve esta oportunidade preciosa de escrever algumas cartas. E estas cartas que o apóstolo Paulo escreve são as cartas do cativeiro, são realmente pérolas, são cartas de fortalecimento de determinadas igrejas. E Paulo, ele começa dizendo: eu, o prisioneiro do Senhor. Provavelmente nós poderemos dizer, bem, Paulo escreve assim porque estava preso. É verdade, ele estava preso. Mas quando Paulo se refere aqui como o prisioneiro do Senhor, ele está a dizer que ele é um preso do Senhor, no sentido espiritual. Ou seja, o Senhor prendeu com um chamado. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado um vaso escolhido, não é? Para levar o Evangelho aos gentios. Então, desde o início, Paulo se sentiu preso, no sentido em que ele estava agora amarrado a Jesus. E este preso tem que ser visto no bom sentido, está bem? Não é no mau sentido. Ninguém hoje quer ser preso, não é? Mas quando o apóstolo Paulo fala desta forma, é para dizer que não há forma de o separar. Ele está preso a Jesus. E então ele continua dizendo que andeis, ele dá este conselho aos Efésios, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Queridos irmãos, que é isto da vocação que aquelas pessoas foram chamadas? Que vocação é esta? Quando nós não conhecíamos Jesus, andávamos perdidos, fazendo
o que nos apetecia, não é? Satisfazendo-nos da forma como nós achássemos melhor. Mas a partir do momento em que nós também fomos presos em Jesus, em que Jesus nos chamou para o Evangelho, as boas novas, então nós começamos a viver uma outra vocação. A nossa vocação agora não é para as obras da carne, mas é para os frutos do Espírito. Compreendem? A nossa vocação agora é para a salvação. Não continuamos na vocação antiga, que era uma vocação que nos levava à perdição, que nos levava a fazer as obras da carne, o que é errado. Agora fomos chamados a uma nova vocação. E essa vocação é realmente podermos ser salvos em nome de Jesus. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo a dizer àqueles membros, àqueles cristãos, que eles andassem na nova vocação. Ou seja, que vivessem no seu dia-a-dia numa experiência prática, o Evangelho nas suas vidas. O que é que a salvação os tinha transformado como pessoas. Queridos irmãos, andar como andávamos antes de conhecer Jesus é realmente diferente. Com Jesus as coisas transformam-se. A nossa vocação é completamente diferente. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: com toda a humildade e mansidão. Vamos parar aqui. Com toda a humildade e mansidão. O apóstolo Paulo agora vai focar algumas virtudes. Nestes 3 versículos, o apóstolo Paulo menciona pelo menos 4 frutos do Espírito. 4. Que ele já tinha mencionado na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas ele fala das obras da carne e dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito. E nessa carta aos Gálatas ele fala de 9 frutos. Aqui, neste texto, o apóstolo Paulo menciona 4 deles. Mas o primeiro não é um fruto do Espírito, pelo menos mencionado em Gálatas. Não quer dizer que também não seja um fruto do Espírito. Mas Paulo começa por dizer com toda a humildade. Queridos irmãos, isto é muito interessante de pensar. Porquê? Reparem, a humildade nos tempos antigos era visto como uma fraqueza. Aliás, se nós tivermos em conta só com Jesus Cristo, é que a humildade, a palavra humildade e o significado de humildade tomou um outro sentido. Porque até ali, uma pessoa humilde era uma pessoa fraca. Era uma pessoa que não contava. Era daquelas coisas que não se podia falar. Uma pessoa humilde, desconfiava-se. Não era nada de positivo ser humilde. A humildade só começa a ser uma virtude e algo positivo com o Evangelho, através de Jesus Cristo. Não sei se estão a ver a dimensão disto, mas é muito, muito interessante. Reparem, Jesus vai dar um novo sentido, ou vai dar força a esta palavra, humildade. Então, aquilo que Paulo diz é que nós devíamos viver em humildade. E porquê que os cristãos têm ou devem compreender esta palavra humildade diferente? Queridos irmãos, o que é uma pessoa humilde? Ou, de outra forma, o que é o oposto de humildade? É o orgulho, não é? O orgulho é o oposto. Então, nós sabemos que o orgulho levou primeiro Satanás, Lúcifer, o anjo, a afastar-se de Deus, não é? A ser expulso do céu. Foi o orgulho. Ele queria ser igual a Deus. E depois, o orgulho
tem levado os seres humanos a afastarem-se uns dos outros, não é? Então, humildade é um dos atributos, uma das virtudes que os cristãos deviam ter. Também não é uma coisa que se estala aos dedos e agora eu sou humilde. Não. A humildade é algo que se vai praticando, vivendo e é construído ao longo de muitos e muitos anos. Eu não posso dizer, não, eu agora vou ser humilde. Não. O ser humilde é uma caminhada. Não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Não se mete no micro-ondas e já está quente, não é? Já sou humilde. Não. Prezados irmãos, reparem, porque é que o crente tem que ter esta noção de humildade? Reparem, porque nós, perante Jesus Cristo, quem somos nós? Somos alguma coisa? Nós devíamos reconhecer que em Jesus nós somos pobres, coitados, cegos, nus. Comparado com Jesus, não somos nada. Então temos que ser humildes para reconhecer isso. E o crente, quando vive o Evangelho, ele vive isto na sua vida. Ele é humilde porque reconhece que em si próprio não há mérito. Que em si próprio nada é maior. O cristão verdadeiro reconhece que Jesus Cristo é superior a ele e ele tem que se tornar humilde, tem que conhecer a sua posição. Jesus está na posição dele como Criador, como Deus, e nós estamos na nossa posição como criaturas. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo com toda a humildade. Então, para um crente é importante a humildade, queridos irmãos. Para a unidade da igreja, a humildade é muito importante. Quando o orgulho reina, sabem o que é que reina também? A discórdia, a dissensão e a separação. Então, é importante buscarmos a humildade. E é curioso que logo a seguir à humildade, então vem um dos frutos do Espírito, a mansidão, que também vem em Gálatas. Então, mansidão aqui, humildade e mansidão. Sabem, o próprio Jesus, a determinada altura, ele vai dizer assim, eu vou-vos ler. Jesus vai dizer assim. Só um bocadinho que eu vou buscar o texto. Em Mateus 11, 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Já viram as duas palavras aqui juntas também? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos irmãos, Jesus aqui está a dizer que ele é manso e humilde. O apóstolo Paulo também diz com toda a humildade e mansidão. Então, dois atributos, duas virtudes que deviam fazer parte do cristão. Mansidão não tem a ver com a pessoa que se deixa, se deixa bater, ou se deixa gozar, ou é um banana. Não, mansidão não tem nada a ver com isso. Mansidão tem a ver com o controle que a pessoa tem de si próprio. Em primeiro lugar, o controle de si próprio quando passa por dificuldades, por tribulações. Queridos irmãos, quantas pessoas vivendo as dificuldades do dia-a-dia, as tentações que o inimigo coloca, a pessoa desiste, a pessoa deixa-se levar, volta para trás na sua caminhada, desiste. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa que perante a tribulação e a dificuldade, ela domina-se, ela toma consciência que o que está a viver pode não ser muito bom,
mas não deixa que essas coisas dominem sobre ela. Ela não se revolta, não se indigna. Estão a ver? O manso é a pessoa que não se revolta e não se indigna facilmente. É uma pessoa que tem este controle sobre o que se está a passar à sua volta. Queridos irmãos, depois há um outro aspecto da mansidão também. E esse aspecto tem a ver com o relacionamento uns com os outros. A pessoa mansa é a pessoa que também tem um controle na forma como trata com o outro, na forma como responde, na forma como diz as suas palavras, como age. Então, muito interessante quando nós percebemos que a pessoa mansa é uma pessoa que tem um domínio de si mesmo, um domínio sobre as circunstâncias que podem lhe advir, um domínio sobre o relacionamento e as interações que vai tendo com o seu igual, não é? Com o seu irmão na fé. O apóstolo Paulo, deixem-me-vos ler aqui na carta aos Colossenses, ele diz assim no capítulo 3, 1 e 2: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, de certa forma, a pessoa mansa é aquela pessoa que, apesar de tudo o que vive nesta terra, que possa não ser assim tão positivo e tão atraente, a pessoa tem um controle. Ela não pensa na tribulação, ela não desiste da caminhada, ela não fala mal do outro, mas ela pensa nas coisas de cima, vive com o seu pensamento no céu e não deixa que as coisas aqui de baixo lhe afetem, mantendo esta sua mansidão. Continuando, o apóstolo Paulo ainda fala aqui de mais alguns frutos ou algumas virtudes. Fala assim, eu vou ler novamente, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. O que é que será uma pessoa longânima? Queridos irmãos, uma pessoa longânima é uma pessoa paciente. É uma das palavras que acaba por ser um sinónimo. Longânimo é uma pessoa paciente. Será que isto não é preciso na igreja? Sabem que Deus define a igreja dele nos últimos tempos como aqueles que são pacientes? Eis aqui a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a igreja no fim da história deste mundo, a última geração do povo de Deus nesta terra, serão vistos, ou são vistos por Deus como pacientes. Será que nós temos atingido este alvo na nossa vida? Ou somos demasiadamente impacientes? Não suportamos que as coisas sejam feitas contrariamente à nossa vontade. Não temos calma quando as pessoas dizem coisas que nós não concordamos. Temos nós sido pacientes com os nossos irmãos, tolerantes. Queridos irmãos, dá que pensar. A longanimidade é também um dos frutos do Espírito. Então, estas virtudes, vejam, humildade, mansidão, longanimidade, são realmente virtudes que são essenciais para que a Igreja continue unida. O texto continua dizendo assim, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora temos aqui um outro fruto do Espírito, o amor. E o amor, de todos os frutos do Espírito, é o que está em último? É o que está em primeiro lugar. Ou seja,
O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala do amor, não é? Queridos irmãos, o amor é o ingrediente essencial para que tudo o resto funcione. Então, é importante desenvolver este amor. Primeiro, amar a Deus, e depois, ao amarmos a Deus e aprendermos a amar, com certeza vamos ter a capacidade de amar os outros. Então, temos aqui humildade, mansidão, longanimidade e amor. E depois continua no versículo 3 dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós temos aqui um outro aspecto, um outro fruto ou uma outra virtude que é a paz. Não é? Então, se a Igreja quer estar unida, então ela tem que viver em paz. Quantas igrejas, quantas congregações vivem em desunião, vivem tentando sobrepor uns aos outros, em vez de haver, por exemplo, a humildade ao orgulho, em vez de haver a mansidão à rebeldia, em vez de haver a paciência à revolta, não é? Em vez de haver o amor, por vezes existe o ódio. E, finalmente, uma congregação assim não pode viver em paz. Então, estes ingredientes que aqui estão referidos pelo apóstolo Paulo é aquilo que a Igreja deve ter. E agora, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai mencionar aquilo que, para Deus, é importante para a sua Igreja. Nós temos assim, então, a partir do versículo 4, Efésios 4:4. Há somente um corpo. Então, o apóstolo Paulo começa por dizer aqui, há somente um corpo. Que corpo é este? É a Igreja. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo diz, há somente um corpo, não há vários corpos, várias igrejas, há só uma igreja. Há só uma igreja. E a pergunta que eu faço é, a igreja adventista do sétimo dia? Então é qual? É a igreja católica? Ou é das testemunhas de Jeová? É alguma igreja evangélica que é o corpo de Deus? A Igreja de Deus são todos aqueles e aquelas que seguem a vontade de Deus, que fazem a vontade de Deus, que obedecem aos mandamentos de Deus. Essa é a Igreja de Deus. É uma igreja que, por vezes, é invisível. Quando eu digo é invisível, não é invisível para Deus, Deus conhece-a, mas é invisível aos nossos olhos. É uma igreja que, aos nossos olhos, não existe, mas existe para Deus. É uma igreja que, às vezes, não está dentro, está ainda fora. E o Senhor diz o quê? Sai dela, povo meu. Não é? É uma igreja que o Senhor está a chamar para vir para dentro, para as fileiras da verdade. Queridos irmãos, então, este corpo é a Igreja de Jesus Cristo. E quem é a Igreja de Jesus? É aquele e aquela que fazem a vontade de Deus e obedecem à sua palavra. Depois, Paulo continua dizendo assim, há somente um corpo e um Espírito. Que Espírito é este? É o Espírito Santo. Há só um Espírito. Sabem que a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo para a salvação. Quando nós aceitamos Jesus e nos batizamos, fomos selados pelo Espírito. Selados como salvos. Selados como futuros
habitantes do reino celestial. Então, há um só corpo e um só Espírito. Este Espírito é realmente o Espírito Santo que continua a trabalhar conosco, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, não é? Como também foste chamados numa só esperança. Queridos irmãos, há uma só esperança. Que esperança é esta? É a promessa que Jesus nos fez, da vida eterna. Então, todo o crente devia ter esta esperança, só esta esperança. Nós não temos outras esperanças, a nossa esperança é esta. É vivermos a salvação que Jesus nos dá. Estão a ver? Quem é que não tem esta esperança aqui? Se não temos esta esperança, então temos que a achar rapidamente. É a única que faz sentido à nossa vida. Então, já vimos que há um corpo, há um espírito, há uma só esperança, e depois diz, há um só Senhor. A Bíblia, Jesus não diz que não podemos servir a dois senhores. Então há mais que um Senhor. Há pelo menos dois. Quando a Bíblia diz, há um só Senhor, quer dizer o quê? Há um só verdadeiro. Pode haver dois ou mais senhores, mas só um é verdadeiro. E quem é este Senhor que é verdadeiro? É o próprio Jesus Cristo, queridos irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Vejam, então já vimos um corpo, a Igreja, um Espírito, que é o Espírito Santo, uma esperança, que é a vida eterna, um só Senhor, que é Jesus, e uma só fé. O que é isto de uma só fé? O que é uma só fé? Reparem uma coisa. A determinada altura, a Bíblia diz-nos que os demónios também creem. Não é? Fé não é crer, mas aqui falam-nos numa só fé. Reparem uma coisa, há fé que não nos leva ao nosso Senhor, nem à nossa esperança, não é? No entanto, a fé que nós estamos aqui a falar é a fé verdadeira, em crermos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Reparem, sabem que hoje fala-se muito sobre a criação e a evolução. E há pessoas que dizem, não, eu creio na evolução. Mas para crer na evolução é preciso ter fé. Assim como crer na criação é preciso ter fé. Nós não estávamos lá, ou estávamos, quando tudo foi criado. Nós queremos porquê? Pela fé, pelo que está escrito, não é? Reparem uma coisa. Aqueles que creem na evolução, eles têm que ter fé. Mas é uma fé cega. É uma fé sem lógica. É uma fé que não conduz à salvação. É um caminho que ao homem parece certo, direito, mas que o seu fim é a morte, não é? Então, uma só fé, um só batismo. Sabem que nos tempos bíblicos, e até antes, havia várias formas de batismo, de purificação. Por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus tinham uma cerimónia de purificação para aqueles que eles chamavam os novos convertidos. Então, estes que eram gentios e que se convertiam ao judaísmo, eles passavam por uma cerimónia de purificação, em que eram lavados. O próprio João Batista, ele administrou um batismo, que é conhecido como o batismo do quê? Do arrependimento. Mas foi este o batismo que Jesus trouxe? Foi um outro diferente. Também era considerado um batismo do arrependimento, mas era também a recepção do Espírito Santo, não é?
Reparem uma coisa, mas isso também já era o de João Batista, era para perdão dos nossos pecados, não é? Era o arrependimento e perdão. No entanto, aquilo que diferencia o batismo de João e o batismo de Jesus é o fator Espírito Santo. O Espírito Santo faz toda a diferença. Ele agora viria para viver em nós, conosco, para trabalhar no nosso coração, para nos dar força, para desenvolvermos os frutos que Ele quer desenvolver em nós. Então, um só batismo é aquele batismo que Jesus ensinou e que no Pentecostes nós vimos-lo através da descida do Espírito Santo. Queridos irmãos, finalmente Paulo diz aqui, e um só Deus, Pai de todos. Então, um só Deus, Pai de todos. Não existe deuses, nem muitos deuses, existe um só Deus. E depois diz assim, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então vejam, este Deus Pai, Ele está, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Este texto faz-nos lembrar aquele de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Quando o apóstolo Paulo diz que este Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, é este Deus que quer trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Queridos irmãos, hoje nós tivemos a ver alguns atributos que Deus espera da sua igreja. Humildade, mansidão, longanimidade, amor, paz. Estão a ver? Coisas que Deus quer que nós como crentes desenvolvamos para continuarmos a viver unidos. E depois nós temos aqui também outros ingredientes que o céu acha importante nós termos consciência deles, não é? Um só corpo, um só espírito. Nós temos aqui um só Senhor, não é? Um só batismo, uma só fé. Então temos aqui os ingredientes que o Senhor quer para que a sua igreja se mantenha unida independentemente da cultura, da raça, da casta, do status, dos estudos, seja do que for. Que Deus nos abençoe e nos ajude a desenvolvermos estas virtudes na nossa vida. E que deixemos que o Senhor trabalhe e, como nós lemos, que Ele trabalhe de tal maneira que se faça a sua vontade, não é? Como diz o texto aos Filipenses, como diz aqui, efetua em nós o querer como o realizar. Não é? Então, o querer e o realizar que seja feito pelo nosso Deus. Queridos irmãos, nós vamos terminar agora este momento, vamos louvar ao Senhor.